Bom, queridos alunos, é um prazer falar com vocês novamente. Nesse momento a gente vai falar de função exponencial. Então vamos lá definir o que é uma função exponencial. É uma função que tem domínio real contra domínio real positivo e ela é dada por f de x igual a b elevado a x. Lembrando que esse b tem que ser maior que zero e não pode ser 1, para a gente poder dar um tratamento de função para essa expressão. Pensando agora nos gráficos, a gente tem dois tipos, né? O gráfico quando b é maior que 1, ele tem esse jeitão aqui, né? É uma curva exponencial, ela sempre passa pelo ponto 0,1, porque todo número elevado a zero dá 1, e ela tem uma linha aqui que limita o gráfico, né? Uma reta que limita o gráfico. Nesse caso é a reta y igual a zero, a gente chama essa reta de assíntota. Lembrando que a reta y igual a zero é o eixo x. E o conjunto de imagem dessa função é qualquer valor de y maior que zero. Qualquer valor de y que está acima dessa assíntota. E a gente tem também um segundo caso de gráfico, quando b varia de 0 até 1. A curva é essa aqui, ela também passa pelo ponto 0,1, porque depois todo número elevado a zero dá 1. E ela também tem uma assíntota na reta y igual a zero, é uma reta limite do gráfico. O gráfico nunca toca essa reta. E o conjunto de imagem dessa função também vai ser y maior que zero. Bom, pessoal, agora a gente vai olhar esse gráfico, né? É o gráfico da exponencial y igual a 2 elevado a x. O conjunto de imagem vai de 0 a mais infinito. E eu quero desenhar o gráfico dessa função, y igual a 2 elevado a x menos 3. Observem que a gente está acrescentando um termo aqui, um número aqui à função, né? No caso, menos 3. O que ele vai fazer? Ele vai fazer seu gráfico descer 3 unidades. Consequentemente, a assíntota também vai descer. A assíntota era y igual a 0, né? Agora a sua assíntota é y igual a menos 3. A exponencial intersectava o eixo y no ponto 0,1, agora intersecta o eixo y no ponto 0,2. E o conjunto de imagem dessa função passa a ser menos 3, 0. Então, o valor que você acrescenta aqui passa a ser limite do seu conjunto de imagem. O seu gráfico pode subir ou pode descer, evidentemente. Agora nós temos aqui o gráfico de novo, né? O gráfico da função y igual a 2 elevado a x, com conjunto de imagem de 0 a mais infinito, em verde. E eu quero desenhar o gráfico da função y igual a 1,5 vezes 2 elevado a x. Ou seja, você vai multiplicar a exponencial por um número. O que acontece? Ela multiplica todos os valores de y por esse número, inclusive o valor de y onde a exponencial intersecta o eixo y. Ela intersectava no 0,1, agora está intersectando no 1,5. Quando se fala de conjunto imagem, a gente não tem alteração nessa multiplicação. A assíntota é y igual a 0, o conjunto imagem continua sendo de 0 a mais infinito. Vamos desenhar mais um gráfico, gente. Então, de novo, eu tenho aqui o gráfico da função y igual a 2 elevado a x, agora em azul, e o conjunto de imagem de 0 a mais infinito. Eu queria desenhar o gráfico com vocês dessa função aqui, y igual a menos 2 elevado a x. Olha o que acontece. Quando você multiplica a função exponencial por um número negativo, ele joga o gráfico para baixo. Óbvio, os valores vão ficar todos com sinais trocados. A assíntota continua sendo a reta y igual a 0, o eixo x. Então, o conjunto de imagem dessa função é de menos infinito até 0. Bem simples. Multiplicou por número negativo, a função é jogada para baixo. Agora a gente vai para o primeiro exercício da aula. Em relação à função real definida por g de x igual a 2 elevado a x mais 1, é correto afirmar que g de 0 corresponde a... Então vamos resolver. G de 0.
Inicialmente, eu vou calcular o g de 0 aqui de dentro. Pegar esse 0 e substituir na função. Fica g de 2 elevado a 0 mais 1, que é g de 2. Por que é g de 2? Porque 2 elevado a 0 é 1, somado com 1 dá 2. G de 0 é igual a g de 2. Minha próxima etapa, então, é calcular o g de 2, colocando 2 aqui no lugar do x. Substituindo 2 no lugar desse x. 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Isso significa que o g de 0 é 5. Opção E, exercício resolvido. Bom, pessoal, agora com o exercício 2, né? Considere a função f definida por 1 menos 5 vezes 0,7 elevado a x, representada em um sistema de coordenadas cartesianas. Esboce seu gráfico. Então vamos lá. Vamos começar com 0,7 elevado a x. Como 0,7 é um número menor que 1 e maior que 0, o gráfico da função 0,7 elevado a x vai ser uma curva assim. Então essa função que está em verde é o gráfico da função 0,7 elevado a x. Agora eu vou pegar essa função e vou multiplicar por menos 5. Quando eu multiplico por um número negativo, o gráfico da função é jogado para baixo do eixo x, né? Então vamos fazer isso. Agora eu estou fazendo o gráfico da função menos 5 vezes 0,7 elevado a x. Observe, a função estava passando aqui no 0,1 e agora começou a intersectar o eixo y no ponto 0, menos 5. Por quê? Foi multiplicado por menos 1. A nossa próxima etapa agora é somar o número 1 aqui. Eu estou somando 1. Quando eu somo 1, o que acontece com o meu gráfico? Ele desloca uma unidade para cima. Então, esse sim é o gráfico da função 1 menos 5 vezes 0,7 elevado a x. Lembrando que esse valor que você soma faz o gráfico subir ou descer. Mais um exercício, pessoal, agora da UERJ 2013. O imóvel perde 36% do valor de venda a cada 2 anos. O valor VT desse imóvel em T anos pode ser obtido por meio da fórmula a seguir, na qual V0 corresponde ao valor atual. Admitindo que o valor de venda atual do imóvel seja igual a R$50 mil, calcule o valor de venda daqui a 3 anos. Primeiro comentário. O exercício foi bonzinho e deu essa fórmula. Ele não precisaria ter dado. Desvalorização de 3%, de 36% a cada 2 anos, me diz, se desvalorizou 36%, ele vale 64%, né? 100 menos 36. E o 2 anos vem embaixo do tempo aqui. Daria para a gente montar essa fórmula, com essas informações apenas. Então ele não precisaria ter dado essa fórmula. Então vamos lá. Admitindo que o valor do imóvel seja 50 mil, calcule seu valor daqui a 3 anos. Vamos substituir. V3 vai ser 50 mil vezes 64, 0,64 elevado a 3 meios. Elevar a 3 meios é calcular a raiz quadrada de 0,64 ao cubo. 0,8 ao cubo, fazendo essa continha, dá 25.600. 0,8 ao cubo dá 0,512 vezes 50 mil, 25.600. Agora a gente vai para um problema clássico da Unicamp, né? De exponencial também. Em uma xícara que já contém certa quantidade de açúcar, despeja-se café. A curva abaixo representa a função exponencial, mt, que fornece a quantidade de açúcar não dissolvido em gramas T minutos após o café ser despejado. Pelo gráfico, podemos concluir que... Bom, pessoal, você pode fazer esse exercício escolhendo 2 pontos aqui,
esse ponto aqui 0,16 que está bem definido e o ponto 154 que também está bem definido e substituir aqui nas opções e ver qual a única opção que verifica os dois pontos, né? Dá para fazer testando opção por opção, mas eu preferi fazer uma resolução um pouquinho diferente. Eu vou admitir que mt seja igual a menos t sobre b. Como que eu cheguei nessa expressão para mt? Observando as opções, né? Sempre tem um a e um b aqui embaixo, né? O que está variando é esse valor de a e esse valor de b. Então, pelas opções do problema, eu cheguei nessa expressão. M de 0 é 16. M de 0 é 16, estou pegando esse ponto. Então, 2 elevado a menos 0 sobre b igual a 16. 2 elevado a igual a 16, que é 2 à quarta, a gente descobre que o a é 4. Portanto, gente, a minha expressão agora passa a ser mt é igual a 2 elevado a 4 menos tb. Olha só, eu peguei o a 4 e substituí, né? Agora eu vou pegar esse outro ponto que está evidente para mim, né? Esse outro ponto é o ponto 154. A gente sabe que m de 150 é 4. Então, 2 elevado a 4 menos 150b é igual a 4, que é 2 ao quadrado. Trabalha só com os expoentes. Resolvendo isso, você chega que o b é 75. Portanto, a nossa lei de formação da função vai ser essa aqui, ó. Letra A. Um abraço para todo mundo.